Só falar pra vocês, a gente não pode contar, eu acho, mas vocês vão me visitar essa semana lá em Flores, mas você vai andar no carro. Você vai dirigir o carro. Sim. Aí você vai entender o que é, muito além dos números, é a sensação do bagulho. Sensacional, que sensacional. Sexta-feira tem vídeo, tá, gurizada? Já vou avisar vocês de antemão aí. Sexta-feira tem mais um conteúdo bacana. Nós iremos até a sede do Alta RPM hoje para fazer um conteúdo contando um pouco aí das histórias, das peripécias, os bastidores e tudo aí vai sair sexta-feira às 19h30 para vocês baterem esse papo. E, cara, eu quero saber de ti, Décio, agora, como que foi esse processo de entrada pro Alta RPM e como que é a sensação de... Tu já nos falou que era alguém que acompanhava o canal, então como que é essa parte de tu sair do telespectador para virar um integrante do projeto, cara? Isso deve ser muito legal. Eu vou te dizer que no começo, assim, assustou um pouco, porque a gente acabou se conhecendo, eu e o Murta, que eu trabalhava numa oficina, né, e o Murta acabou indo lá porque a gente tinha conhecidos em comum e tal, não sei o que, e a primeira vez que eu vi ele, eu fiquei, tipo, meio que gelado, assim, e, cara, sempre assistir os vídeos, né, como eu aprendi muita coisa também com ele, sempre vi muitos vídeos, e, pô, o cara tava ali, né, e ele fica um pouco receoso, assim, e até, da forma receosa, conversou o mínimo, assim, e aí, pô, ficou, cara, mas o cara é muito gente boa, né? Porque, às vezes, a gente se assusta um pouco, às vezes, com essa, parece que tá distante, né? E aí, tu acabou indo mais vezes na oficina, né? Acabou rotina. Fazendo uma parceria com a oficina também. Então, a gente começou a conversar mais e entendeu que daí juntou dois malucos que tinham bastante ideias, né? Porque eu também tenho algumas ideias. O Murta tem mais, mas eu tenho algumas também. E aí acabou, por questões, né? Tu acabou se mudando, né? De São Paulo pra cá, pro sul. E aí isso facilitou muito, porque a gente ficou próximos. Né? Nós somos vizinhos. Nós somos vizinhos, agora sim. E aí foi aumentando a amizade com essa questão da loucura e a criatividade. Eu sempre gostei muito dos vídeos dele, então ficou mais fácil ainda. E o Murta gosta bastante da parte que, por causa das minhas formações, né, acadêmicas, de trazer um pouquinho essa parte mais de engenharia mesmo, né? Sim. Pro canal. Desculpa. Eu não tem problema, fica à vontade. O que é incrível, porque eu acho que muito além, eu vou aí rasgar o elogio pro Décio também, porque é muito importante. Não é só o fato do Décio ser engenheiro, o Décio é uma mente crítica. Então, crítica no sentido de ele estar ali pensando. Às vezes, tá conversando com o Décio e tu vê que o Décio faz assim... Dá uma desligada da realidade. Por quê? O Décio tá pensando no quadro inteiro da situação que a gente está discutindo para ver os pontos positivos, negativos, os possíveis problemas, as possíveis soluções. E isso é muito legal. Então, agrega pela amizade, agrega pelo interesse no negócio. O Décio também, além da formação e do senso crítico, ele tem muito mais know-how do que eu na parte mecânica. Então tem muita coisa que o Décio consegue fazer que eu olho, eu tenho vontade de sentar e chorar, não dá para montar Décio. Calma, velho. Dá, vamos analisar, sabe? Então, adaptando tudo dá. É exatamente isso. A gente com a Maquita isso vai até a lua. A coragem já tem. Não há nada que dinheiro, uma Maquita não resolve. Assim, a gente sempre tem numa galera, quando junta uma galera maior pra fazer um projeto, sempre tem o diabinho e tem o anjinho, né? Que vão estar falando. No caso de vocês, quem é o mais pé no chão e quem é o mais pra frente? Agora a gente ficou meio mudo, né? Eu acho que pode ter dois diabinhos? Exato, mas acho que às vezes um tenta segurar o outro. Quando a gente vê que a gente vai sair de giro e vai pegar fogo em alguma coisa que a gente tá fazendo, né? Não, mano, peraí. O secador do cabelo pegou fogo, né? Tomei choque depois. Isso é muito legal, que a gente fez uma experiência de tentar fazer como se fosse o funcionamento de uma turbina, um motor turbo, né? A motor a reação, na verdade, usando um secador de cabelo. Meu Deus! Isso aí, ele pegou fogo. Ele explodiu, ele quebrou no meio, porque a gente injetava combustível do lado, ele pressurizava pro outro. Cara, isso é uma labaredas lindas. Que ele explodiu, assim, sabe? Eu já vi um vídeo parecido, mas ao invés de usar um secador de cabelo, os caras usavam aquele soprador de folha, sabe? Eu vi na gringa isso. O cara tava dentro do carro, com o carro andando, e eles vinham com o soprador desligado e ele dentro do carro. Aí, do nada, ele ligava o soprador, assim, e o carro dava um pulinho pra frente, assim. Era muito massa, cara. Dá pra testar. Dá, não, a gente botou isso pra fora, assim. A gente tava lá na garagem de casa jogando e...
Nossa, e tal. Mas Meu voltando Deus, à questão ali dos dois diabinhos, é uma coisa que a gente tenta fazer, que é uma coisa que eu aprendi também muito com o Murta, ele para e estuda muito. Mesmo para fazer todos os vídeos, para fazer todas as postagens, enfim, ele sempre gosta de parar e estudar. E foi o que a gente fez com o Fiesta, né? Digamos assim, que foi o projeto mais desafiador, né? Porque como é que ele vai entender? Então o Murta foi atrás do pessoal que prepara o Ford para entender qual que eram os limites daquele motor, o que podia usar, o que não podia usar, até onde estava seguro ou não. Por isso que hoje ele é um carrinho que tem, que tu falou, 163 cavalos de roda, mas ele sobrevive bem. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Isso é legal, porque assim, quando eu falo sobre, enfim, nosso público tem muita gente que acompanhou a UTRPM, que é fã do trabalho de vocês. E o elogio que mais vem, eu achei tão felizes que tu ia vir ao Foilcast, era o fato de que tu criava conteúdo de qualidade que não era conteúdo raso. Ou seja, tu pegar, tu testar algo e não fazer só porque, nossa, vamos fazer um carro de 1000 cavalos. Como? Não interessa. Interessa que tem 1000 cavalos. Não, a gente vai fazer um carro que a gente vai descobrir quantos cavalos vai vir. Mas vamos testar. Vamos ver o que funciona, o que não funciona. Tá aqui os dados, ó. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Se tu for montar teu projeto em casa, tem isso, isso e isso de parâmetro, tem, sabe? Isso é legal. Isso é um conteúdo que agrega, que ensina quem tá assistindo, né? Isso é muito legal. Não é só tu ver um carro legal andando. É tu ver um carro legal andando, entendendo todo o processo que foi até ele estar andando naquele momento. Isso é muito legal. Cara, eu fico feliz. Eu, com certeza o Dess também fica feliz de ver isso. É engraçado falar desse tipo de assunto nessa linha, porque existe um preço para isso. E quando eu falo preço, não é só o gasto financeiro pro negócio. Quando a gente fala youtuber, influenciador digital, existe uma coisa que são os algoritmos, os números, que quando a gente fala da própria sobrevivência do canal, patrocínio e tudo mais, tudo isso conta muito. Tem que ter números, views e tudo mais. E esse tipo de material, ele é desafiador. Então, quando a gente está lá fazendo meia hora, 40 minutos de análise de dados, o porquê a gente vai fazer esse caminho e tudo mais, muitas vezes isso é, entre aspas, cansativo, isso não cai no mainstream, né? Sim. E isso vai para um pessoal que realmente quer pensar e entender o negócio. Existe o preço, então, desse tipo de trabalho que a gente faz. Por outro lado, velho, esse negócio da descoberta, que a gente volta do aprendemos isso, entendemos isso e tudo mais, pra mim, velho, o valor disso é inestimável. É por isso que tem tantos anos de insistência em cima desse projeto. É por conta da educação que traz. Não é de, eu vou educar ou doutrinar. Não, pô, é a dúvida. E se? Então, existe, acho que além dessa paixão pelo carro, existe a paixão pela informação. Para entender o que diabos está acontecendo. E se isso agrega para você ou para quem está assistindo e tudo mais, isso é missão mais do que cumprida, velho. É por aí, sabe? Essa paixão pelo negócio do... E se? E, cara, isso te desestimulou em algum momento? Essa questão do... às vezes o conteúdo que ele é muito bom, ele não ser do mainstream, isso te desestimulou em algum momento? O tempo inteiro. Tá, agora, por exemplo, é o momento mais crítico do canal, é que a gente para e fala assim, porra, e agora? Tá, beleza, o conteúdo é bom, a gente vê que atinge um número de pessoas que é grande e tudo mais, que tem curiosidade sobre o assunto, mas isso também é desafiador pela própria questão financeira de quem vive desse tipo de trabalho, né? Sim. Então, como não se pula para dentro do mainstream, a parte de marketing, ela fica extremamente complexa, isso é difícil. É desafiador. Esse momento, por exemplo, que a gente está falando, é um dos momentos mais críticos da história da UTRPM. Mas desistir não é uma opção. Desanimar desse tipo de conteúdo não é uma opção. A única opção que a gente tem nesse momento é quais são os caminhos que a gente vai procurar, os tipos de conteúdo que a gente vai gerar, que não larguem mão dessa essência do canal, digamos assim, informativa, investigativa, mas que se dê melhor, digamos assim, com os algoritmos do YouTube. Sim. Principalmente isso, porque o Instagram, quando para fazer, ele decola. Assim, tipo, se você for olhar a minha última sequência de Reels, é um view com 100 mil, outro com 300, outros com 400, outros com 260 e tantos, vai bem. Mas o YouTube ainda é um baita do desafio. Sim, é complexo, né? Porque, querendo ou não, tu
A gente brinca, né? Eu vim do marketing, então existe um funil de espectadores. Querendo ou não, quanto mais aprofundado é o conteúdo, mais para dentro desse funil tu vai chegando, né? E a esperança que fica é que empresas, marcas consigam entender que existe valor numa informação séria e não apenas num número. Sim. Numa informação embasada e não apenas no número. Então, no Alta RPM, anos e anos e anos de teste, não tem um dado adulterado em nenhum lugar, para promover ninguém, de nenhuma forma. Então, isso é muito, que eu falo, porra, é de bater no peito e falar assim, olha o que a gente faz, olha a seriedade do que a gente faz, como é que a gente encara isso. E, mais uma vez, às vezes bate uma dificuldade, número, marketing e tudo mais. Cara, tem que se virar e fazer acontecer. Então, é um momento difícil? Vamos parar? Não, nem pensar. Tem que trabalhar. Tem que continuar trabalhando. É aquilo que a gente brinca, assim, eu conversei com o Ítalo da Innate, que inclusive foi o cara que deu a ideia do rolê que a gente vai fazer hoje, foi o que comentou lá. Que a gente estava conversando sobre quando ele veio aqui, que cara, tipo, no meu caso, eu larguei um trabalho, entre aspas, muito bem estabilizado, para um projeto que agora está começando a dar os primeiros passos de talvez conseguir engrenar de fato, e que eu olho para trás e eu não me arrependo nem um pouco, e é um negócio que é aquela sensação do eu não vou morrer dizendo que eu não tentei fazer essa porra. Sabe? Mas, cara, esse é o caminho, esse é o rolê, porque volta naquela história. Às vezes o pessoal olha de fora o teu trabalho, o meu trabalho, e parece uma coisa muito simples, parece que a gente não abdicou de nada e por aí vai, e existe um baita de um trabalho, um esforço de vida, tempo de vida dedicado para fazer isso acontecer. E o mais importante que eu acho que não é só para mim, não é para você, é para todo mundo que está assistindo. Mano, você tem a gente brinca aquele feeling de sentimento, você tem aquela coisa que fala, cara, eu queria fazer isso, eu acho que esse é o caminho e tudo mais. Cara, vai e faz. Pode, assim, eu não tô romantizando, porque... Estuda, né? Não vai na loucura, mas o que eu tô falando assim, Alta RPM, cara, quando eu comecei, eu passei por momentos que eu olhava e falava, Jesus, mas vamos continuar. Hoje eu tô passando por momentos que eu falo, Jesus, mas vamos continuar. Então, assim, momentos fáceis, difíceis, o importante é você procurar seguir o máximo que você consegue dentro do nosso dia a dia, da realidade, o que você acredita. Então, isso aqui que você está vivendo hoje, essa conversa é fruto do que você acredita também, entendeu? Então, para todo mundo, tem que procurar os seus caminhos. Não é um negócio simples, tranquilo, mas, bom, Phil Minds diz isso por si só, sabe? É um negócio que só quem vivencia esse meio, eu acho que consegue entender, né? E é muito engraçado, porque boa parte da galera que tá nesse ramo teve um momento da vida em que teve que olhar e dizer, tá, isso aqui vai ficar para trás, daqui para frente vai ser isso. Hoje eu tava vendo, inclusive, o TK do Canal Máquina e o Gui da Vanguard naquele do Talkzan. E eles estavam falando, os dois eram estudantes de direito, um deles acho que até chegou a trabalhar na área do direito e largou para trabalhar com carro, e o Gui abriu a oficina, o TK entrou para essa parte mais midiática. Então, sabe, é o processo de, cara, 90% dessa galera que tá no nosso ramo em algum momento teve que fazer essa disruptura de, o que vai me fazer bem é isso e azar, e eu tô disposto a correr o risco. Isso é muito legal. Exato. Às vezes e o mais engraçado é quando a gente fala do disposto a correr o risco, em muitos casos a gente não tem a menor noção do que diabos o risco é. O que é o risco? O que é o risco. Até que você topa com o negócio e fala, putz, mas é isso, vai a vida adulta, cara. Agora já estamos aí. Estamos aí, a vida adulta é isso, mano. É um desafio, tropeção atrás do outro, a gente se levanta e segue. Em breve vamos para a leitura de recados. Enquanto isso, eu vou bater uma caixa novamente, porque a nossa leitura de recados ela é um oferecimento especial de velocipneus.com. Então, novamente, aqui o nosso cupom. A gente está falando sobre isso e é muito difícil se manter nesses projetos, então a gente valoriza bastante as marcas que estão com a gente desde o começo.
e a Veloce é uma delas. Ela nos proporcionou várias coisas que existem hoje na Fuel Minds, que só existem graças a elas. Então, nosso agradecimento especial a velocipneus.com, e nossa leitura de recados é sempre em oferecimento a esta marca, amadíssima por todos nós. Usa o cupom aí, troca os pneus, roda com segurança, tudo junto, tudo certinho.